Olá, olá meus irmãos. Nós vamos continuar então nossa aula aqui de hermenêutica, né? E agora nós vamos olhar para a parte de começar, dentro daqueles 6 pontos que nós falamos na aula anterior. Vamos pensar agora em fazer algumas observações, ou fazendo algumas observações, fazendo observações ao texto bíblico, quando você então vai olhar para ele para fazer a sua interpretação. Então, só para nós imaginarmos, você pegar uma moeda na mão, uma moeda simples, uma moeda de R$1, uma moeda de 50 centavos, você pega para ela, então você olha para aquela moeda como uma unidade, ok? Ela é um inteiro, ela é uma unidade. Aí você começa a fazer todas as observações panorâmicas, o quanto você puder sobre essa moeda, né? Sua forma, densidade, dureza, cor, e se você segurar ela entre o polegar e o indicador na horizontal lentamente e girar entre os dedos, você pode verificar sua borda. E aí você pode notar algo em comum nessa borda ou nessa sua observação na lateral da moeda. Essa borda ela é lisa, ela é enrugada, tá? Aí depois de você olhar isso, você registra as suas observações ali por uns 10 minutos. Aí você começa a olhar um dos lados da moeda. E aí você faz as observações analíticas daquela moeda, os detalhes dela. Olhe por alguns minutos, seja minucioso, ao olhar para essa moeda. Anote os detalhes que ela tem. Não é só o valor monetário daquela moeda, mas tudo que está escrito, os desenhos ou qualquer coisa que tenha naquela moeda, ano, detalhes, né? Começa a olhar isso para um lado, depois você vira o outro lado da moeda e também olha cada detalhe que você puder ver por mais 20 minutos e observe a moeda, detalhes daquela moeda, tá? Se você fizer um exercício desse, e até digo para você fazer, você vai ver como que a observação é útil para um estudo panorâmico quanto para um estudo analítico. Então, você deve saber fazer a mesma coisa com as passagens da Bíblia. Se você fizer isso, você vai aprender muito mais. Observação, conforme eu falei na aula anterior, é simplesmente notar e registrar o que você vê no texto bíblico. Então agora nós vamos focalizar um pouco sobre essas observações analíticas do texto. As observações analíticas levam em conta os detalhes dentro de cada unidade de estudo. Elas focalizam coisas tais como a redação e gramática. Essa espécie de observação será muito valiosa no seu estudo detalhado de um versículo, parágrafo ou mesmo de um capítulo da Bíblia. Então, só lembrando, quando nós fazemos uma observação geral, aquela panorâmica, nós olhamos o todo. Como eu já disse, é como uma foto de um avião, onde você vê o todo. Você olha o todo, você está observando o todo. Você não está observando os detalhes, você está observando o todo. Então, agora, a observação analítica, você tem o todo, mas aí você começa, igual você vai fazendo um zoom, onde você vai chegando em alguns detalhes. Versículo, ou um parágrafo, ou um capítulo. Então, nós falamos de pelo menos 2 coisas aqui que nós focalizamos quando nós olhamos para isso, que é a redação e a gramática. E a gramática ia ficar ruim, né? A redação e a gramática. Então você começa a observar essas 2 coisas, redação e gramática. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aí aqui eu vou ter que tentar ficar em pé. Talvez você
Espero que você consiga enxergar o que fica escrito aqui, embora a letra não seja boa. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, então, como eu disse, sobre a redação, certo? Então, a redação, ela inclui vocabulário, tá? Inclui estilo, conteúdo da frase. Tá? Então é isso que você vai observar na parte da redação, nas observações analíticas. Então, vocabulário. Vocabulário trabalha com a escolha das palavras que o autor fez. Escolha das palavras que o autor fez. Nesta categoria, então nós podemos dizer, ou nós podemos afirmar ou incluir quantas vezes uma palavra ou frase ocorre no texto em estudo. Tá certo? Então, por exemplo, nós estamos olhando o livro de Tiago. Vamos pensar na palavra provação. Quantas vezes ela aparece no capítulo 1, por exemplo? Tá certo? Ou a palavra sabedoria. Quantas vezes ela aparece? Então você vai anotando o vocabulário do escritor. Cada capítulo você vai poder observar. De repente a palavra sabedoria vai aparecer também no capítulo 2. De repente ela vai aparecer no capítulo 4 de Tiago. Então você anota os detalhes do vocabulário do autor bíblico. Tá certo? Você vai anotar isso, você vai ter esses detalhes. Isso é para o seu treinamento do estudo bíblico. Você vai ver quantas vezes ele usa aquela palavra. E talvez você vai olhar e falar assim, essa palavra ele só usou uma vez. Mas quando você observa, você vai ver palavras distintas, palavras incomuns, palavras favoritas que o autor emprega na discussão de certos conceitos. Essas palavras favoritas podem, em alguns casos, constituir os termos-chave. Tá bom? Agora, o estilo. Então, nós olhamos sobre o vocabulário. Agora, vamos olhar aqui o estilo. O que é o estilo do autor? O estilo refere-se aos aos traços que distinguem a expressão literária de certo autor. É mais arte que mecânica. Um dos aspectos mais óbvios do estilo de escrita de um autor é o uso que faz de expedientes literários. Uma lista parcial desses expedientes literários eu vou apresentar aqui. Tá bom? Então, só para a gente pensar aqui um pouco. Então, eu falei do vocabulário. Vou tirar um pouco aqui e vamos pensar um pouco aqui sobre o que nós queremos dizer sobre estilo e uma lista de algumas coisas, uma lista parcial do que o autor usa, que os autores usam. Exposição, certo? Nós temos a exposição, nós temos a descrição, nós temos também o diálogo, nós temos pergunta retórica, nós vamos ter sequência,
nós temos sequência, nós temos comparação, nós temos contraste. Bom, nós temos o contraste, nós temos a comparação, nós temos mandamento, e a lista ela vai seguindo, né? São alguns deles, né? Nós temos, fora isso, nós temos exortação, clímax, citação, causa e efeito, episódio autobiográfico, resumo, o particular e o geral, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles, pelo menos dessa lista que eu estou citando aqui, né? Exposição, uma explanação sobre um tópico ou uma ideia. Então ele vai fazer uma exposição, tá? A descrição é uma explicação de algo que se vê, né? Algo que alguém vê, como Apocalipse 1:13 a 16. Pergunta retórica é uma pergunta para o qual não se espera uma resposta formal, tá? Já se tem a resposta. Sequência, uma lista de pelo menos 3 coisas similares, tá? Você vai encontrar isso. Comparação, uma descrição que equipara uma coisa a outra. Contraste, uma descrição que mostra a diferença entre as coisas. Mandamento, o uso do verbo no modo imperativo a fim de dar uma ordem direta. Exortação, um encorajamento à ação por meio do uso de vamos, devemos, deveríamos. Hebreus nós vamos encontrar com certa frequência essas expressões. Clímax é uma progressão em várias etapas do menor para o maior. Esse é o clímax, né? Você quer chegar ao topo daquilo que o autor quer chegar a um topo, a uma direção alta. Então, ele começa por etapas até chegar lá no topo, no clímax. Citação, uma repetição de palavras de outro texto, né? Como Jesus citando o Velho Testamento, Paulo citando o Velho Testamento, isso é citação. Causa e efeito, uma conexão entre uma atitude ou evento e seu resultado. Tiago 1, 14 a 15 vai ter isso, causa e efeito. Episódio autobiográfico, uma breve referência a alguma característica ou evento em sua própria vida. Um resumo, uma reafirmação em poucas palavras de tudo o que antecedeu. O particular e o geral, o movimento do geral para o particular ou do particular para o geral, né? Você está falando com uma pessoa e vai para o grupo, ou você está falando para o grupo e direciona para uma única pessoa, tá certo? Então isso esses são o que nós então chamamos de estilo, e esse estilo ele vai estar presente naquilo que é escrito. A estrutura é uma palavra geralmente usada então para descrever as observações sobre o tipo de literatura, e mais especificamente os expedientes literários que um autor emprega em seu texto para alcançar seus propósitos ao escrever. Bom, conteúdo da frase, que é nossa última parte aqui, pode ser analisado respondendo-se estas importantes questões. O que é dito? Como é dito? Para quem é dito? O que é omitido? Então nós temos aqui o que é dito. Isso é uma primeira colocação. Como é dito? Para quem é dito?
e o que é omitido. Que é omitido. Então nós temos aí algumas coisas que nos ajudam a entender o conteúdo da frase, ok? Então nós falamos da redação, ok? Essa é a parte redacional, tá certo? Então agora vamos pensar ainda um pouquinho sobre a sintaxe e a gramática, tá certo? Então nós vamos observar um pouco sobre sintaxe e gramática, tá certo? Isso é também suma importância para o entendimento do texto bíblico. Como disse na outra aula, se você tem o conhecimento do texto grego ou do texto hebraico, melhor ainda, tá certo? Mas, se não, temos que partir da nossa língua mesmo. Tá certo? Então nós temos aqui a sintaxe, né? A sintaxe, ela lida com as relações entre as frases, né? Então a sintaxe, ela lida com o quê? A sintaxe, ela vai lidar com as relações entre as frases, né? Como é que as frases se relacionam uma com a outra, né? Ela também vai ver as relações entre as frases, ela vai observar as relações entre as cláusulas, né? Ela vai olhar as relações entre as cláusulas dentro desta frase, né? Ela também vai fazer as relações entre as sentenças, né? As sentenças, né? Bem como ela vai olhar também a ordem das palavras dentro de uma sentença. A ordem das palavras dentro de uma sentença. E essas sentenças, essas sentenças, né? Elas podem ser simples, né? Elas podem ser sentenças simples, elas podem ser sentenças compostas, elas podem ser sentenças complexas, tá certo? E essas cláusulas, elas também podem ser independentes, né? Elas podem ser independentes, né? Então essas cláusulas, elas podem ser independentes, como elas ou não, ou podem ser dependentes das frases ou das cláusulas anteriores, tá certo? Então, quando você olhar a sintaxe, talvez para você entender esses conceitos ou lembrar todos esses conceitos, talvez você tenha que procurar um livro de gramática para te ajudar a recordar todos estes conceitos, né? Então essa aqui é a nossa importância de entender a sintaxe do texto, e você pode fazer isso naturalmente em português. Como eu disse, se você tem texto original, melhor, tá certo? Se não, dentro do português é o que você vai ter que fazer, tá bom? Você
sintaxe. Agora nós vamos olhar a parte da gramática. Vamos pensar aqui então, vou pôr aqui no alto. Gramática, tá bom? Vamos pensar na gramática. Não existe um substituto completo para o conhecimento das línguas originais, hebraico no Antigo Testamento e algumas porções em aramaico, e o grego para o Novo Testamento. Todavia, como nós podemos analisar e ver, o conhecimento das línguas originais não deve ser uma desculpa, né? A falta do conhecimento, digamos assim, não deve ser uma desculpa para negligenciar o exame da gramática de um texto bíblico. Embora algumas afirmações ou algumas observações gramaticais só possam ser feitas com auxílio das línguas originais, ainda restam muitas observações que você pode fazer ou que podem ser feitas e de maneira valiosas, que você pode fazer então na sua Bíblia em português diretamente. Como eu já disse, você dispõe de mais de uma versão da Bíblia, e essa tem sido a minha orientação para você, que você tenha mais de uma versão, pelo menos 4 ou 5 versões bíblicas, né? Essas observações gramaticais podem ser parcialmente obtidas pela comparação das traduções. Por exemplo, se um verbo aparece no modo imperativo, venha, em várias versões, é porque ou é bem provável que o original, tanto no hebraico quanto no grego, também está neste imperativo. Se um substituto aparece no plural em diversas traduções, é provável que, substantivo, ele aparece no plural em diversas traduções, é provável que esteja assim no original. Então algumas coisas nós vamos olhar para você observar na sua Bíblia, né? Por exemplo, um dos problemas que a gente pode encontrar, aquele versículo da grande comissão, quando Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós temos aqui duas palavras, ide e fazei, né? Normalmente se coloca a ênfase aqui, no ide. Jesus está mandando ir, o verbo aqui é ir, está no imperativo, ide. Mas no original, você vai ver que na verdade está no fazer discípulos a ênfase do texto, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Proposição principal está aqui no fazer discípulos, não é no ide. Na verdade, o ide é mais ou menos uma tradução que poderia assim: enquanto vocês, parar de abreviar, enquanto vocês vão, façam discípulos, enquanto vocês caminham, façam discípulos. Essa é a ideia. E muitas vezes a pessoa fala assim: mas a ordem de Jesus é ide. Não, a ordem de Jesus é fazei discípulo. E você vai estar caminhando, você vai estar andando, aonde você estiver indo. Ele está falando para os discípulos: enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, enquanto vocês andam, façam discípulos. A ordem de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. Tá certo? E aí, se a gente pega o português, a gente vai ficar só no id, aqui vai esquecer do resto do texto e vai minimizar a importância que o texto tem. Então, temos que tomar este cuidado, tá bom? Isso é só um exemplo para a gente ver da importância que nós temos de ter
o texto original, como seria muito mais importante ter o texto original. Algumas questões a ser observadas na gramática. Primeiro aqui, que eu vou colocar para vocês é verbo. Verbos. Tá? Verbos. Nos verbos podemos identificar se ele está na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, o verbo, nós vamos identificar o que? Tempo, modo, voz. Ok? Tempo, modo e voz. Tempo, modo e voz. Então, nós identificamos o tempo. O tempo S está na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural. Então é o tempo, a ocasião em que a pessoa, tempo, modo e voz, eu esqueci aqui, pessoa e número. Então você vai ter o verbo, digamos, primeira, segunda ou terceira pessoa. Ela vai estar no singular ou no plural. Tá certo? Ela vai estar no singular ou no plural. Então, nós identificamos pessoa, identificamos número, nós temos que identificar a ocasião em que a ação ocorre, e aí é o tempo, se é presente, passado, futuro, e etc, e etc, e etc, e etc, né? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito e por aí vai. Tá certo? Mas vamos pôr assim, presente, passado e futuro, de modo bem simples para a gente entender. A voz, né, em que a ação é afetada, se ela é ativa, se ela é reflexiva, se ela é passiva. Então a voz se ela é ativa, passiva ou reflexiva. Normalmente nós vamos ter ativa ou passiva no português. No grego nós vamos ter o neutro. No tempo, no grego, nós vamos ter o auristo, por exemplo, tá certo? São outro tempo verbal, que é o auristo, tá certo? Agora, e por fim, o modo. Se ele é indicativo, imperativo, subjuntivo, né? Se ele é indicativo, deixa eu apagar o neutro aqui. Subjuntivo. Subjuntivo.
ou imperativo. Tá certo? Então, você vai olhar o verbo, ver onde ele está, né? Qual o tempo verbal que ele está. Os tempos verbais, pessoa, número, voz, modo, normalmente são traduzidos com precisão. Os tempos verbais são difíceis, né, de traduzir, sim. E essa complexidade se deve, por exemplo, ao fato de os verbos hebraicos, por exemplo, não terem tempo, apenas referência a uma ação completa ou incompleta. Os tempos em grego são um pouco diferentes dos tempos da língua moderna ou das línguas modernas. Portanto, você deve ser muito cauteloso ao fazer observações com base nos tempos verbais da Bíblia. Um exercício valioso é sublinhar todos os verbos em um parágrafo em sua Bíblia e então fazer as seguintes perguntas. Os verbos são principalmente ativos ou passivos? Eles expressam ações ou estados? Qual pessoa predomina nas formas verbais? Qual modo verbal sobressai? Tá? Então, verbos, você vai ter que fazer esse trabalho. O ideal é que você o faça na língua original. Não fazendo, você faz na língua mater, né, no português. E aí você procura buscar nos dicionários ou nos comentários se ele fala alguma coisa sobre qual o verbo que está ali, né? A forma que ele está, né? Qual é a forma daquele verbo. Então, primeira coisa que você vai observar são os verbos. Depois dos verbos, você vai analisar o quê? Substantivos. Substantivos, tá certo? Então, o próximo passo é observar os substantivos. Nos substantivos, podemos observar número, se ele é singular ou plural. Então, vamos lá. Então, substantivos. Você pode observar aqui. Número, se ele está no singular ou plural, você pode observar gênero, né? Eu disse que os verbos gregos, eles têm o neutro, mas na verdade é o médio, tá? Então, esqueçam a palavra neutro quando eu falei dos verbos grego, e é médio, voz média e voz passiva, tá certo?
Voz média e voz passiva. Esqueçam neutro, lá como eu falei. Tá certo? Vai ser nos substantivos o neutro. Eu que fiz uma confusão aqui de termos na minha mente. Eu estava querendo falar do médio, mas escrevi ou falei neutro, tá certo? Então você pode, você vai ver se ele, no gênero, você vai descobrir se ele é masculino ou feminino. Meu N está ficando igual o eta no grego, né? Então, o gênero, se ele é masculino ou feminino. Aí no grego você tem o gênero neutro, tá bom? Aqui é neutro, no verbo é médio, voz média, tá bom? Voz média, tem voz neutra, voz média, tá certo? Então, por exemplo, no hebraico existem equivalentes aproximados. Você sublinha os substantivos com uma linha e em zigue-zague e desenha setas apontando para eles a partir dos seus pronomes antecedentes, tá certo? No grego você vai ter também masculino e feminino e o neutro, tá certo? Então, essas duas questões são muito importantes. Certo? Então, verbos substantivos, e depois eu vou enumerar aqui algumas partes da linguagem que você também deve observar, né? São várias unidades que você deve observar, das simples palavras ou dos blocos ou das construções das cláusulas ou sentenças, né? E aí você, além dos substantivos, você deve observar, né, todos esses detalhes, né? Pronomes, advérbios, adjetivos, preposições, conjunções, interjeições, certo? Então tudo isso tem que ser levado em conta. E esses equivalentes ele é encontrado tanto no hebraico como grego, tá certo? Tanto no hebraico como no grego você vai encontrar também. Vamos lá. Ainda algumas regras aqui que eu quero falar para vocês sobre essa parte de observações gerais para nós irmos para o final desta parte da aula. Regra 1. Comece com a visão geral e não com os detalhes. Não esqueça os conceitos principais enquanto procura detalhes. Então, sempre vem do amplo para o pequeno, né? Do maior para o menor. Não comece procurando detalhes. Comece olhando o todo. Comece com aquilo que é óbvio e não com aquilo que é obscuro. Mais tarde escreva o que é menos óbvio e não o que qualquer um poderia ver de relance. Aprenda a ser seletivo em suas observações. 3. Descreva suas observações de forma mais exata e objetiva possível. 4. Mantenha o que o texto realmente diz, em vez de ficar explicando o que as suas observações significam. É o que o texto diz, não o que você quer que ele diga ou o que você pensa que ele diz.
Repare o que o texto omite e evite ler na passagem aquilo que não está ali. Todos nós temos a tendência a ver o que queremos ou o que achamos que estamos vendo devido a preconceitos e pressuposições que trazemos para o estudo bíblico. Regra 6. Primeiro, observe os fatos isolados. Então, as relações entre os fatos e, finalmente, qualquer padrão de relação entre os fatos. Eles são concretos, explícitos, evidentes, visíveis, facilmente verificáveis. O propósito do texto bíblico. Mais uma vez, citando Ronald Leite, sabiamente adverte o estudante da Bíblia a não gastar muito tempo registrando o óbvio, especialmente fatos isolados, mas registrar fatos isolados apenas quando eles aparecem ser ou quando eles parecem ser especialmente significativos para o sentido do texto. Mas registre por escrito as relações entre os fatos e os padrões de relações entre fatos onde quer que você os veja. Regra 7. Seja tão persistente o máximo que você puder fazer. Nunca presuma que você já viu tudo o que pode ser visto num texto particular. Tá certo? Então, essas são aí algumas orientações na parte de observações do texto, tá certo? Então nós vamos na próxima aula continuar a partir deste ponto e nós temos mais uma contando de 40 e poucos minutos, essa está dando 41, 42, 43 minutos. Nós ainda vamos olhar, então, em cada aula dessas, perguntas interpretativas, interpretação, contexto e referências cruzadas, o uso da linguagem, audiência e propósito, e depois a correlação, princípios e aplicações, certo? E vamos terminar olhando de uma maneira direta a análise de um parágrafo e também alguns métodos que a gente vai tentar passar aí ainda dentro do tempo de aula que temos. Então, pelas minhas contas, embora já tenhamos tido quase todas as aulas, mas gravada seriam 4 no total, 4 dias de aula. Então, ontem, os 2 vídeos anteriores equivalem a 1 dia de aula, esse vídeo e mais um vai equivaler a mais um vídeo de aula, e nós vamos ter pelo menos mais 4 vídeos, então, de aulas. Se for necessário, pelos tempos sobrando, nós fazemos mais 1 ou 2 vídeos para completar, então, toda a matéria. Tá certo? Muito obrigado, já temos mais um vídeo. Deus abençoe vocês. Até mais.